A liberdade e a verdade sempre vencem no final. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A triste história de Cuba teve um interessante novo capítulo nesse último domingo, dia 11 de julho de 2021. Nesse dia, eclodiram enormes protestos na ilha Prisão dos Castro, onde 11 milhões de pessoas são mantidas reféns de uma ditadura comunista cruel e sanguinária. Os protestos pedindo liberdade, intervenção americana, remédios e comida foram previsivelmente sufocados com violência pelo regime, mas o governo cubano sentiu o golpe. Principalmente a velha e carcomida elite socialista da América Latina ficou sem norte, babucilando desculpas esfarrapadas para justificar o fracasso econômico da terra que muitos deles veem como um ideal econômico. A revolta foi sufocada antes das 9 horas da noite do mesmo dia, mas existem relatos de policiais que se juntaram aos manifestantes e até de burocratas do Partido Comunista que fugiram da ilha com medo. Se chegou a hora da liberdade raiar novamente sobre o povo cubano e o governo comunista da ilha chegar ao seu fim, é difícil saber. A repressão prometida pelo presidente Miguel Díaz-Canel será dura e ele falou que só abandona a luta morto. Eu acho a proposta aceitável. Porém, é inegável que as coisas estão mudando rapidamente, não só em Cuba, não só na América Latina, que sempre flertou tanto com o comunismo, mas no mundo todo está mudando as coisas. E o que está fazendo a diferença é a informação descentralizada e distribuída. Veja, Cuba sofreu uma revolução comunista que é invejada por todos os comunistas da América Latina, provavelmente de todo o mundo. Nos anos 1950, numa época que o fracasso econômico da União Soviética ainda não era visível, um grupo de jovens idealistas montaram um exército revolucionário e tomaram o poder na ilha. Talvez tenha sido a revolução que mais se aproximou daquela que Marx dizia que aconteceria, com proletários se revoltando contra a burguesia e assim derrubando o capitalismo. Apenas com a diferença que os jovens revolucionários cubanos nunca foram proletários. Se havia alguns poucos idealistas mais pobres ali, as lideranças eram todas de classe média alta, diretamente financiadas por Moscou. No final das contas, teve muito pouco da revolução proletária vista por Marx. Ainda assim, seguindo o ideal socialista de Lenin, criaram um governo comunista na ilha. A expectativa, tal como na União Soviética, é que, sem a mais-valia do patrão, com todo o roubo descrito no materialismo histórico de Marx, retirado da classe dominante do lugar, o comunismo surgiria naturalmente na sociedade. Isso era o que previa Marx. Só que, mais uma vez, isso nunca aconteceu. Substituiu-se uma elite dominante baseada em alguma liberdade e comércio por outra elite dominante, dessa vez calcada apenas na política, no companheirismo, no nepotismo e no ideário marxista. E no primeiro momento, diga-se de passagem, funcionou. Enquanto a ilha era irrigada com dinheiro de Moscou por ser um ponto estratégico na Guerra Fria contra os Estados Unidos, tudo ia muito bem por lá. Nesse ponto, a ilha se tornou um farol para todo jovem socialista latino-americano. Nessa época, nos anos 1960, ainda na Guerra Fria, os planos de uma revolta similar aqui no Brasil eram corriqueiros. Jovens ricos e bem nutridos de São Paulo e do Rio de Janeiro, entusiasmados pelas ideias pseudocientíficas de Marx, sonhavam em fazer a Revolução Comunista, mas não só aqui no Brasil, em qualquer outro canto da América Latina foi a mesma coisa. Essa geração de jovens socialistas ideológicos virou uma geração de políticos sujos, incapazes de encarar a derrota de suas próprias ideias na prática. Hoje é composta de políticos velhos e decadentes e ainda domina a política daqui do Brasil com uma força anormal. Triste não é ver essas figuras reféns de sua dissonância cognitiva. Triste é ver que alguns jovens ainda caem nessa armadilha. Felizmente, a cada ano que passa é um número menor. Porque o desastre da União Soviética, de Cuba e de todos os outros locais em que o comunismo foi tentado é tão evidente que não importa quantas desculpas esfarrapadas a dissonância cognitiva dos políticos decadentes criem, ela fica autoevidente. Em Cuba, passada a Guerra Fria, com a economia soviética já dando sinais de desgaste por ela mesma, a ajuda a Cuba secou. O regime cubano, sem a ajuda soviética, acabou por mostrar sinais muito mais rápido de decadência. O problema do cálculo econômico é implacável. Invariavelmente, uma economia planificada falha. Não importa quão bons sejam os planificadores, não importam quão bem intencionados eles sejam.
E se não funciona com planificadores capacitados e bem intencionados, imagina com políticos socialistas latino-americanos, que não são nem uma coisa nem outra. Para entender o problema do cálculo econômico no socialismo, veja o vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, lá no canal Ancapsu Classic. O fato é que, com a miséria, vieram as deserções, pessoas fugindo para os Estados Unidos, brigas de grupos internos dentro do Partido Comunista de Cuba. No final das contas, ao substituir as relações comerciais por relações políticas, é impossível manter a ordem sem uso da força. Como eu expliquei no vídeo Meritocracia Existe?, regimes socialistas fatalmente descambam para ditaduras, porque é impossível manter o controle social apenas com base em positivismo. A relação comercial ela é entendida como natural pelo ser humano. Ao contrário, o positivismo gera revolta. Ou você apela para o livre mercado, ou você apela para a força. Como o livre mercado foge do objetivo desses governos, a força é tudo que resta. Todo regime socialista fatalmente vira ditaduras cruéis e não foi diferente em Cuba. A União Soviética desabou sob seu próprio peso. Cuba, sendo muito menor e mais controlável, acabou vendo a ditadura comunista dos Castro se estender por um prazo de validade muito além da ruína econômica que destruiu a União Soviética. Em grande parte devido à ajuda de seus pupilos latino-americanos que davam um jeito de ajudar a ditadura mãe comunista. Infelizmente, a ajuda era sempre ao governo, nunca ao povo de lá. O povo cubano, escravos da ditadura, só afundavam mais e mais na miséria. Por que não se revoltaram antes? Bem, sim, houve revoltas antes, sempre recebidas com muita violência e crueldade, mas o nível das revoltas mudou radicalmente recentemente. Mesmo com uma internet precária e extremamente limitada, as informações começam a fluir em Cuba. A grande força da informação descentralizada e distribuída não são grandes canais falando para muita gente, não são os grandes influenciadores imprimindo a sua visão de mundo no público em geral. Ao contrário, a grande força são as pessoas conversando entre si, com liberdade, sem barreiras físicas, e percebendo que pensam muito mais parecido entre si do que o governo gostaria. O governo de lá já está culpando os sabotadores que espalham mentiras pelas redes sociais, algo muito parecido com o que falam os socialistas daqui do Brasil, sobre fake news que está destruindo a democracia. Certamente vão censurar algumas pessoas por lá, a internet em Cuba chegou a ser desligada no domingo do protesto, mas lembra, eles podem censurar os grandes influenciadores lá, mas o problema não são os grandes influenciadores, o problema da informação descentralizada e distribuída são justamente as pessoas conversando umas com as outras, é todo mundo agindo como produtor e consumidor de informação. E isso, uma vez atingido, o governo não consegue voltar atrás. O que foi diferente nesse protesto foi justamente a escala dele. Já houve protestos grandes em Havana no passado, mas nunca em toda a ilha como aconteceu dessa vez. Nunca tanta gente junto ao mesmo tempo. O governo ditatorial cubano certamente vai usar violência e pode continuar no poder dessa vez. Ainda não sabemos o resultado final disso, mas violência custa sempre caro. Isso vai sempre jogar o governo em uma situação econômica ainda pior, vai causar mais instabilidade política mais adiante. A tendência é que existam outros protestos, talvez em breve, talvez em alguns anos. Quantos serão necessários para derrubar a ditadura cubana é difícil dizer. Quantos protestos serão necessários para fazer a elite socialista brasileira enxergar Cuba como a ditadura cruel e ineficaz que ela é? Acho que o número aqui é ainda maior. Já tem papagaios brasileiros repetindo bordões socialistas de sempre. É culpa do bloqueio americano, é culpa do imperialismo. Mas nem eles mesmos conseguem acreditar nas besteiras que falam. Nesse ponto, estão simplesmente atordoados demais para pensar em admitir a verdade. Socialismo sempre descamba para a ditadura. O povo cubano sofre muito na mão do comunismo. Não, a educação e a saúde em Cuba não são maravilhosas, ao contrário, estão entre as piores do mundo. Só tem bons indicadores porque o governo cubano inventa números. Só o livre mercado é capaz de manter um povo livre e próspero, e isso inclui prosperidade em educação e saúde. A esquerda bananense está tão atordoada que nem sequer estão vendo o problema real. Por exemplo, muitos americanos acham que as revoltas lá nos Estados Unidos, a divisão irreconciliável da sociedade americana, é culpa do Trump. Da mesma forma, a esquerda tupiniquinha aqui acha que toda a divisão social brasileira é culpa do Bolsonaro. Mas como eu já disse em outros vídeos e repito aqui, eles são a consequência, não a causa. A causa é a informação descentralizada e distribuída, e é uma causa que eles não têm como mudar.
Nós estamos vivendo um momento crucial da história, e tal como outros momentos no passado, esse só será completamente entendido e explicado daqui a muitos anos, talvez séculos. Muita gente aponta que o Macri ganhou na Argentina, mas logo em seguida perdeu e a esquerda voltou, Evo Morales foi destituído, mas acabou voltando na eleição, o Chile, que tinha um governo de direita, por outro lado, acabou cedendo e vai mudar a Constituição, certamente para algo mais socialista, essa onda conservadora é só um soluço. De novo, faço alerta, o problema é mais estrutural e profundo do que meras mudanças de presidente fazem crer. A grande questão em todos os casos não é quem é eleito ou deixa de ser, é a oposição feroz da população contra quem quer que esteja no poder. É a posição básica da sociedade como de enfrentamento ao governo. A luta final sempre será pela liberdade, indivíduo contra governo. Essa é a luta que estamos vendo em todos os países, inclusive Cuba. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!